Hoje é quinta-feira. Antes de começar aqui o nosso assunto, né? Eu quero falar uma coisa aqui, cara, que ressaca da porra nós passamos ontem, hein? Tomamos 3 lá do tal do Mendinho no jogo da Copa do Brasil. Bicho, se você quiser aquele tal de Tucano, aquele Pardal lá no seu time, nós pagaremos o Uber, o carro de luxo, o que você quiser, até um carro de Fórmula 1. E aí você leva ele pro seu time, cara. Não se preocupe, nós torcedores do São Paulo pagaremos para que você pegue Tucano, um Pardal e leve lá pro seu time. Combinado? É só falar com qualquer torcedor do São Paulo que nós vamos fazer isso. Muito bem, então vamos lá começar sobre o nosso assunto de hoje, que é o seguinte, bicho. É que começou aqueles debates, aquelas sabatinas, aquelas entrevistas, porque estamos no período eleitoral. E daí na segunda-feira, agora, hoje é quinta-feira, dias atrás, o presidente ele foi lá na Toca de Rato, naquele esgoto chamado Rede Globo. Lá naquela coisa lá, o tal de Jornal Nacional, para olhar lá para a cara de Willy Boni, olhar para a cara daquela mulher lá, tal de Renata. E foi lá para conversar. Essa deveria ser o seguinte, o cara deveria perguntar para ele, fulano. E aí ele responder, fulano, isso. E ele responder. Mas não aconteceu nada disso, cara. Porque ele estava lá. Eu vou logo adiantar. Eu não vi. Só vi um trechinho lá. Não fiz nenhuma questão de ver. Porque eu já imaginava o que é que iria ocorrer com ele, o presidente, ali dentro daquela toca de rato. E aí, no dia seguinte eu fui vendo algumas matérias, fui vendo algumas coisas e os adjetivos que foram usados para definir, descrever aquela sabatina, entrevista, enfim, o termo que você achar melhor você usar do presidente com aqueles dois caras foram os seguintes. Usou-se o termo inquisição, vingança, interrupção, massacre. Somente esses termos que foram usados, que o presidente ele foi alvo de vingança por causa aqueles problemas lá de 2018 e depois que ele ganhou a eleição, enfim, a inimizade da Globo contra ele, na verdade contra o Brasil, enfim, massacre, interrupção, enfim, tudo. Por isso que eu não perdi meu tempo vendo aquele triste espetáculo. Basicamente o que acontecia era aqueles caras, lá o tal de Willy Boni, a tal da mulher lá, a tal de Renata, faziam uma pergunta para o presidente, isso e aquilo e tal. E aí na hora que ele ia começar a responder, não, peraí, já mudar de assunto, ia uma interrupção e tome-lhe corte, e ele enfim nunca conseguia falar basicamente nada. Enfim, completamente, na minha opinião, inútil. O presidente cumpriu um protocolo, foi, para não dizer que ele não foi, mas um protocolo completamente inútil. Aquele programa que tem principalmente aqui na internet, no YouTube, aquele chamado Pingo dos Is, é um programa de reportagem, de entrevista, enfim, de tudo. Ele fez o seguinte levantamento em relação àquela ocasião ali do presidente com aqueles dois caras. Eles fizeram um cálculo de tempo e eles disseram o seguinte, que cerca de 40% do tempo quem falou foi o tal de Willy Boni e a tal da mulher, a tal de Renata Vasconcelos. Basicamente o presidente ficou meio que de bico fechado lá, escutando aqueles dois caras falarem. 40 é quase metade do tempo. Eu não sei quanto foi o tempo total, mas vamos supor, se fosse 30 minutos, daria quase 15. Porque 40, 15, vamos diminuir aí, dá uns
12% aproximadamente, 11% desses 30% somente eles falando, cara. É um negócio absurdo isso daí. E o presidente, o tempo todo, segundo algumas fontes, sendo interrompido. Esses debates, essas sabatinas, eu fiz dias atrás um outro podcast, um outro vídeo quando eu falei sobre podcast. E esse daqui basicamente é para reforçar mesmo agora que nós estamos nesse período o seguinte. É porque um podcast, conforme eu expliquei naquela ocasião, ele tem várias vantagens em relação a essas sabatinas surradas, esse modelo arcaico que não vale para nada. Então, por exemplo, na minha opinião, sincera opinião, qual é a vantagem de você estar em um podcast? Primeiro, o tempo ele é do entrevistado. O cara que está lá fazendo a entrevista, ele toma muito cuidado, até onde eu já pude ver aqui pelo YouTube, ele toma muito cuidado em fazer perguntas básicas, simples, objetivas, diretas, e deixa que o cara lá, o entrevistado, ele conte, ele explique, ele dê a versão dele, ele dê a opinião dele, porque ele compreende que a estrela naquele momento, quem deve brilhar, é o entrevistado e não ele, o entrevistador. Segundo, o tempo, nesse caso do podcast, ele costuma ser longo. Não é aquela coisa econômica, aquela coisa desse tamanho, aquela pressão, aquela coisa arma na cabeça, como tem aí nesses debates, nessas sabatinas, que o cara, eu vou fazer aqui a pergunta, você tem 1 minuto para responder, você tem 5 segundos para dar uma réplica, essa coisa, eu expliquei lá direitinho no outro vídeo. Não, o cara no podcast, ele tem um tempo longo para ele conversar com as pessoas. Enfim, ele tem um tempo longo à disposição dele. Então, ele consegue, por conta desse tempo longo, ele fazer um bom trabalho. Veja que no caso especificamente da Rede Globo, por exemplo, com aquele tempo apertado, suponhamos que não houvesse interrupção. Ainda assim, como é que o presidente ou qualquer outro candidato iria conseguir colocar o que ele gostaria, falar, explicar, contar com um tempo desse tamanho? Aí depois, o que que acontece? Acontece que você vai ver, no caso da Globo, eles gastarem, por exemplo, 2 horas de relógio exibindo uma porcaria de uma novela qualquer, essa inutilidade, essas novelitas do caramba aí, essas baboseiras que a Globo produz aí, que eu acho que quase ninguém mais vê aquelas baboseiras. Eu acho. Espero que ninguém esteja cometendo esse crime contra si próprio de ficar vendo novelinha da Rede Globo. Mas são quase 2 horas. Agora, os interesses do país, saber o que é que o cara tem a falar, é isso aqui. É típico mesmo dessa tal de Rede Globo, esse tipo de situação. Terceiro ponto. O entrevistado em um podcast, ele costuma ficar muito à vontade. O clima é muito informal, é muito tranquilo e tal. Tem aqui uma água, tem aqui um café, tem ali uma Coca-Cola, tem um negocinho. Eu já vi podcast onde o cara tinha até lá um salgadinho, um negocinho, um pão de queijo. Pô, então o entrevistado, estando muito à vontade, ele tem condições de contar muito caso, de expor as ideias dele, de expor a opinião dele, enfim, de fazer tudo, bicho, ao invés de ficar com aquela arma na cabeça, sendo pressionado, sendo apertado, aquele tempo desse tamanho, não dá pra nada. Às vezes o cara precisa de um tempo maior para argumentar, para explicar uma coisa para uma coisa e tal, mas ele já tá sob pressão, cara. Enfim, e não vai render. Já no podcast não, você fica muito à vontade, muito tranquilo e você conta caso e vai embora. É por isso que ele
ele no caso o podcast, ele tem uma questão assim que eles fazem os chamados cortes. Às vezes, se você quiser ver o podcast completo, você pode ver mais de 1 hora de duração, 2 horas de duração, você pode ver. Mas se você quiser, você pode ver somente cortes, partes específicas e tal. Dessa forma aí. Só para você entender. Eu estive vendo dias atrás uma situação e um podcast que eu achei assim um negócio incrível, bicho. Eu não sei se você lembra aquele caso que aconteceu aqui no Brasil. Dias atrás eu estive vendo um podcast com o ex-ministro da Saúde, aquele Pazuello. Você lembra aquele caso que aconteceu aqui no nosso país, na época lá daquela putaria, daquela presepada de Covid pra lá e pra cá e não sei o que, aquela... Pois bem, lembra que houve uma ocasião que disseram que Manaus não tinha um tal de oxigênio, não tem oxigênio em Manaus, todo mundo vai morrer em Manaus, porque Manaus não sei o que, blá, blá, blá. E aí entrou em cena o Stars de Lagrador, entrou em cena artista, entrou não sei quem, entrou Progameco de Fátima Bernardo, aqueles merdas, todo lado, cada um dando um pitaco, enfim, as narrativas foram se sucedendo. Lembra disso? Pois bem, o podcast com esse Pazuello que eu vi dias atrás, o cara perguntou para ele exatamente, porque nessa época, quando aconteceu essa situação, ele era o ministro da Saúde. Perguntou para ele especificamente a respeito daquele caso ali. O que é que você tem a dizer a respeito disto aqui? Pazuello, ele usou em torno de quase 15 minutos e deu uma explicação, na verdade nem uma explicação, uma aula a respeito daquele caso lá do tal do oxigênio lá em Manaus. Cara, o conhecimento dele, a inteligência dele, a lógica, enfim, tudo, toda a experiência dele, ele explicou exatamente, em detalhes, com mais muita riqueza de detalhes, qual foi o caso ali daquela questão do tal do oxigênio em Manaus. Mas para isso foram quase 15 minutos de explicação, ele detalhou direitinho mesmo, com calma, tudo, fulano. O que aconteceu ali foi isso aqui. O que nós fizemos foi isto. O oxigênio, ele tem esse detalhe. Não é assim, não foi nada daquilo ali, aquela presepada que artista veio aí, que eu não sei o que lá. Não foi nada daquilo. Ele deu uma explicação cabal. Se fosse essas sabatinas, esses debates, essas coisaradas que tem aí, de tempo desse tamanho, não dava tempo de você entender. E eu realmente fiquei impressionado com o que ele contou, com o que ele explicou em relação àquela questão de oxigênio em Manaus, cara. Foi um negócio assim, uma verdadeira aula. Ele deu uma aula. Um podcast possibilita, então, esse tipo de situação. Por esse motivo, então, eu espero que daqui para frente a tendência seja que nós tenhamos cada vez mais podcasts e que esse modelo arcaico, esse modelo mofado, essa coisa que não faz nenhum bem para o país, essa coisa apertadinha, esse tempinho, essa coisa michuruca que tem por aí dessas tais sabatinas, seja pouco a pouco sendo varrido para lá, para o bem do país. Nós temos que saber o que é que aquele cara, o tal do candidato, que está querendo fazer, em tese, né, querendo fazer algo aqui no Brasil. Por que ele quer ser presidente? Por que ele quer ser governador? Por que ele quer ser um prefeito? Por que ele quer ser um deputado? Por quê? Para quê? Então, nós precisamos saber todas as respostas com clareza. E isso só vai ser possível se, conforme, vou repetir aqui, se ele tiver tempo, se ele tiver um tempo longo e se ele estiver muito à vontade para poder explicar e responder a todas as questões. Compreendido? Vídeo então de hoje, meu camarada, concluído. Espero que você goste, espero que você aprecie.
Hoje é quinta-feira, perfeita quinta-feira para você. Estamos aí já final de semana às portas. Então, boa sexta para você, perfeito sábado, excelente domingo, tudo de bom para até o nosso próximo encontro.